A política está em todo lugar. E para mostrar como ela influencia direta ou indiretamente a sua vida, a equipe do SBT estará realizando uma série de reportagens para mostrar como funciona a política, principalmente aqui no município. E nesta primeira reportagem, vamos conversar com os vereadores, saber deles como que funciona a legislação e saber qual o conhecimento que eles têm sobre este assunto. Vereador, para que haja uma sessão, são necessários que estejam presentes quantos vereadores? Para que haja uma sessão ordinária, ela precisa estar presente, como nós somos 11 vereadores, nós precisamos de 6. Na verdade, se fosse 10, era metade de 5 mais 1, 6. Então, 11 já dá para ter a sessão ordinária aqui na casa. Tem que ter a maioria dos vereadores, no caso são 6. A maioria absoluta, né? Ou seja, nós temos que ter pelo menos 50% mais 1 na sessão. Na ordem do dia, verificar-se previamente o número de vereadores presentes e só será iniciada mediante a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara. Vereador, o que é uma sessão solene? A sessão solene ela é convocada normalmente pelo presidente da casa ou também pelo chefe do Poder Executivo, o prefeito municipal, onde em uma solenidade, como o próprio nome já diz, vai ser homenageado uma pessoa, vai ser distribuído algum certificado ou um título de cidadão honorário. A sessão solene é quando se trata de alguma secretaria que você vai dar uma sessão solene, alguma pátria de alguma secretaria, ou o prefeito trata-se de uma sessão solene, vai se explantir uma sessão solene e, como você disse, existe a sessão extraordinária, que é convocada pelo Poder Executivo. O prefeito tem alguns intuitos de algumas matérias em particular, ele comunica à Câmara e a Câmara é que vai definir se dá ou não a sessão extraordinária. As sessões solenes realizar-se a qualquer dia e hora para fins específicos, sempre relacionados com assuntos cívicos e culturais, não havendo prefixação de sua duração. As sessões solenes serão convocadas pelo presidente da Câmara por escrito com 48 horas de antecedência no mínimo, que indicará a finalidade da reunião. Nas sessões solenes não haverá expediente nem ordem do dia formal, dispensada a leitura da ata e a verificação de presença. Uma das funções de vocês, uma das coisas que acontece durante uma sessão é a votação. Mas existe 2 tipos de votação, a votação nominal e a votação simbólica. Qual é a diferença entre elas? A votação simbólica, ela se trata na votação nas comissões. E em plenário, ela sim se trata a votação verbal, que é a que, só que a que vale é a que é nas comissões, porque na sessão você tem o voto político, né? É o voto político que ocorre na sessão ordinária, mas as que estão nas comissões são as que valem. Então, a votação nominal é a votação onde se chama os vereadores e eles votam dando seu voto consciente, né, aqui no plenário. E a votação simbólica, por exemplo, os requerimentos, as indicações são votações simbólicas, que nós votamos, que tem peso e está previsto em lei, faz parte do trabalho legislativo e que precisa de uma votação no plenário. O processo simbólico consiste na simples contagem de votos a favor ou contra a proposição, mediante convite do presidente aos vereadores para que permaneçam sentados ou se levantem, respectivamente. O processo nominal consiste na expressa manifestação de cada vereador pela chamada, sobre em que sentido vota, respondendo sim ou não. O que é a maioria absoluta? A maioria absoluta assim, nós somos 11 vereadores, então nós temos que ter a metade mais 1, que no caso são 6, para poder que esteja valor aquele projeto, aquele documento que nós estamos votando, seja na comissão ou na sessão. Para a maioria absoluta, aí teria que ser 8, no mínimo, 3/4, né? Nós temos a maioria absoluta, que são a totalidade de todos os vereadores. 50% mais 1 dos vereadores, dando um total de... Nós somos 11, nós vamos ser, então, 6 vereadores. O que é maioria absoluta? É a denominação que recebe a maioria, quando se refere à totalidade do colegiado. É um número fixo. Por exemplo,
Numa Câmara Municipal composta por 11 vereadores, a maioria absoluta é 6. O que é a maioria sim? Não, aqui na Câmara nós não está vendo, faz muito tempo, nesse mandato meu, eu não vi a maioria simples ainda, porque a maioria simples ela não entra eu acho que não entra em pauta aqui na Câmara, porque aqui é só a maioria absoluta. A maioria simples é a maioria de 50% mais um, né? Ou seja, teria aqui são 11, nós teríamos 7 vereadores aqui, teria a maioria absoluta, né? A maioria simples é quando uma matéria precisa de 3, da maioria, por exemplo, se no plenário tiver 6 vereadores, nós precisaríamos, no caso, a maioria desses votos. Seria 4 votos de vereadores da totalidade, a maioria dos vereadores presentes na sessão. O que é maioria simples? Maioria simples é a maioria dos vereadores presentes, desde que presente o número mínimo exigido para o início das deliberações. Por exemplo, numa Câmara Municipal, composta por 11 vereadores, mas apenas 8 estão presentes. A maioria simples é 5. E, vereador, o que vocês falaram durante o juramento na cerimônia de posse? O senhor ainda lembra? Quanto ao juramento feito no ato da posse do nosso mandato de vereador, é um ato de juramento como qualquer outra atribuição que lhe é conferida naquele exato momento, como médico, como engenheiro, como advogado. No nosso caso, como legisladores, nos cabe jurar e cumprir o que rege a Constituição pertinente a toda a legislação do município e a Constituição Federal. Então, nós juramos obedecer e seguir na íntegra o que rege a Constituição que lhe é atribuído no nosso mandato. Seja ele fiscalizar, seja ele votar as matérias de interesse do município, bem como também ponderar as ações do Executivo Municipal. Esse juramento trata-se do intelectual de cada um, você está afirmando um compromisso ali com a pátria brasileira. Então, a partir da hora que eu entro vou pleitear uma campanha e ganho ela, na sessão solene de posse, você tem que jurar ali a bandeira, né? Como você é brasileiro, que você vai até o fim na pátria, então você tem que fazer o juramento. E o que é falado, então, durante esse juramento? Esse juramento, no caso da Câmara Municipal de Rolim de Moura, na verdade, quem vai proceder esse juramento vai ser o presidente da casa. Vai ser cada um, não vai ser... Na verdade, em 2013, quando nós entramos aqui, foram todos juntos, todos dão com a mão virada para a bandeira, como sapatrato, e é falado. Assumo completamente o cargo de vereador pelo município de Rolim de Moura, e você ali vai afirmar os compromissos que você vai ter que ter com o povo. Promete cumprir a legislação municipal principal, que é a Constituição Municipal e o regimento da casa, e proteger o município. Nós, como legisladores e fiscalizadores, vamos proteger a população das irregularidades que pode advir, visto tanto do trabalho do Executivo ou qualquer trabalho de qualquer pessoa que seja. No ato da posse, o presidente proferirá em voz alta os seguintes compromissos. Prometo cumprir com a Constituição Federal, a Constituição do Estado e a Lei Orgânica do município, observar as leis, cumprir o regimento interno da casa e desempenhar com lealdade o mandato que me foi confiado, trabalhando sempre pelo progresso do município e bem-estar do seu povo. Em seguida, o 5º secretário fará a chamada de cada vereador, que de pé, com o braço estendido para a frente, declarará em voz alta: assim eu prometo. O que é o PPA? O PPA é o plano plurial do nosso município, que até agora também não cabe a nós votar ele porque não veio na casa ainda. Quando foi a última vez que vocês discutiram um PPA? 2013. O PPA é o plano plurianual. A partir do PPA que vai ser feito que é elaborado o orçamento e as ações fiscais para o exercício do ano seguinte do município. Antes de nós votarmos o PPA, o prefeito encaminha para a Casa de Leis, para a Câmara Municipal, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde vai dar as diretrizes para montar aí sim o PPA. Plano plurianual são legislações que é feita no início de uma administração. O prefeito eleito
elabora o PPA que vai trabalhar os próximos 4 anos. O primeiro ano do seu mandato ele trabalha num PPA ainda feito pela legislatura anterior e pelo prefeito anterior. O que é o PPA? O Plano Plurianual PPA é o instrumento de planejamento de médio prazo da administração pública, previsto no artigo 165 da Constituição Federal, que determina a elaboração de um PPA para os 3 entes federados, governo federal, estadual e municipal, a cada 4 anos. O documento sistematiza as diretrizes, objetivos, metas e resultados que a gestão pública pretende alcançar naquele período. A política, ela é corrupta? A política, ela não só a política, como todos os atos ilícitos que acontecem, claramente vêm pela política, sim. Eu estou aqui nesse mandato, já estou no 3º ano desse mandato, eu vejo que algumas ações têm a corrupção. É que nem eu tinha dito agora, esses dias na sessão para trás, eu disse que até na eleição de presidente de bairro não, conselheiro tutelar, eu estou sabendo que está tendo corrupção. Então eu vejo que é um hiato ilícito, sim. A política ela não vai deixar de ser corrupta, porque nós nascemos sabendo, nossos pais nascemos sabendo, e Sócrates lá muitos anos atrás já disse que a política era corrupta. Agora temos que tentar relevar isso aí e dar uma volta por cima e colocar as pessoas que querem trabalhar pelo bem político. A política não é corrupta, o que são corruptas são as pessoas que fazem a política. A Constituição Federal nossa, ela é muito bonita, ela tem vários artigos, vários incisos, e é bem clara, é bem nítida, mas vai das pessoas que a utilizam com fins para o lado bem ou como para o lado ruim. Qualquer atividade não precisa necessariamente ser só política. O médico ele pode exercer a medicina para o bem ou para o mal. O juiz ele pode dar uma sentença para o bem, para prejudicar ou para, às vezes, solucionar. Então, eu acredito que a política é um negócio, é um mecanismo de modificação social muito antigo que foi desenvolvido para melhorar a sociedade que a comunidade está inserida. E hoje o que nós temos passado no nosso país e que nós viemos enfrentando em todo o Brasil é justamente isso. As pessoas que realmente que participam do meio político não estão sabendo usar desse mecanismo para realmente promover aquilo que de fato de direito é a função do poder público. Não, quando a gente fala de poder público, eu não estou falando exclusivamente do poder legislativo, do executivo. O judiciário também se engloba nisso, o Ministério Público é uma forma de poder, e as associações, as ONGs, as instituições não governamentais, que também fazem parte indiretamente da melhoria da população, da sociedade como um todo. E em todos os âmbitos, seja na parte de infraestrutura, seja na parte do social, onde nós temos a valorização do ser humano. É por isso que eu acredito e precisamos de que novas pessoas e pessoas que tenham realmente a vontade de modificar o seu meio, onde você está inserido, onde você tem a sua família, onde você tem toda uma vida que está sendo criada, e a importância dessas pessoas virem discutir, virem ver o trabalho que está sendo feito, conhecer a fundo realmente o seu direito e o seu dever, para que aí sim possa ter uma opinião formada e fazer valer o seu voto, a sua cidadania como cidadão que todos nós somos. Eu acho que a política em si, ela não é corrupta. As pessoas corromperam a política. A essência do ser humano, ela está muito corrompida. Não está corrompida só na política. Hoje eu vejo que dentro das famílias precisa de ter uma essência maior, né? As pessoas têm que ser coerentes desde a sua casa. Houveram acertos, mas também houveram erros. Por isso, fique atento à política. Participe das sessões. Procure o seu vereador, procure o prefeito. Cobre os serviços prometidos por eles. Esteja atento e participe ainda mais para melhorar o seu município, o seu estado e até mesmo a política do país.